Carlos, que é um dos altíssimos, Carlos Hamilton, um dos altos diretores do Banco Central do Brasil, salvo engano, diretor para assuntos internacionais do Banco Central do Brasil, enfim, são todas pessoas cujas origens estão aqui e hoje conquistaram, por seu esforço, pela confluência de condições favoráveis familiares, sociais e por um empenho pessoal importante, conquistaram um espaço de relevo no cenário, por que não dizer, nacional. Então, um primeiro apelo que precisa ser feito é um apelo que se faz aos pais, de uma maneira geral. Eu percebo que nós temos um número de pais que estão nas fileiras de trás e o primeiro convencimento, a primeira percepção que os senhores precisam ter é que, segundo a minha compreensão, o crime mais grave, o furto mais grave que se pode cometer é o furto de um sonho. Não queiram tirar dos filhos de vocês a perspectiva de um dia conquistarem o espaço deles nas esferas de decisão em Santa Quitéria, no Ceará e projetando para mais longe no Brasil. E essa possibilidade de galgar esses espaços, essas esferas de poder, essas esferas de decisão, quando eu falo esferas de poder, não me compreendam como eu esteja querendo falar dos poderes do Estado legislativo, executivo, judiciário, não é nem a isso que eu me refiro, não. Mas as esferas em que as discussões relevantes da sociedade são travadas. A possibilidade de conquistar um espaço na sociedade, de conquistar um espaço de relevo, de conduzir as discussões. Eu percebi que a juventude ficou empolgada quando foi anunciado o nome do vice-presidente do Grêmio Estudantil. Esse nascimento de lideranças legítimas começa realmente aqui, no âmbito escolar, em que as pessoas, as verdadeiras lideranças se revelam, e isso precisa ser alimentado. Então, volto aos senhores pais e recomendo, e advirto, na verdade, da gravíssima obrigação que a paternidade impõe, que é a obrigação não de colocar arroz e feijão no prato todo dia. Isso é bobagem, isso a gente consegue, isso é bobagem. Difícil é formar gente, difícil é formar pessoas, difícil é formar cidadãos dispostos a contribuir para a construção de um mundo melhor, para que todos nós possamos viver bem lá na nossa velhice, Afinal de contas, essas crianças que estão aqui hoje, de 8, 9, 10, 15 anos de idade, são eles que vão ser o prefeito de Santa Quitéria na nossa velhice, são eles que vão ser o médico do Hospital de Santa Quitéria quando a gente estiver velho, são eles que vão ser os juízes de Santa Quitéria quando a gente estiver velho. Então, compete a gente escolher agora qual é a qualidade dessas pessoas que a gente quer que administrem o mundo em que a gente vai viver na hora que a gente tiver que descansar. Na hora que a nossa vez passar e que a vez deles chegar. Então, se antes nós observávamos lá no dia a dia do nosso trabalho, a gente lida com muitas pessoas que enfrentaram as agruras que a nossa terra seca impõe e enfrentaram dificuldades e criaram famílias com labor na roça, e a gente pergunta a essas pessoas desde que idade você trabalha na roça, e é comum a gente ouvir as pessoas dizerem que desde 7, 8 anos, 10 anos de idade estão trabalhando na roça, e pergunto por que não foram para a escola. A resposta é: não fui para a escola porque não tinha escola. Ou a escola ficava não sei quantas léguas, tinha que ir de jumento, tinha que ir de bicicleta. Hoje isso não existe mais. Nós temos aqui na porta da casa da gente uma escola que é referência para o estado do Ceará. Fiquei sabendo que é um modelo que o governo do estado do Ceará vai implantar em todo o estado e, salvo engano, é a primeira do estado do Ceará com esse padrão a oferecer serviço de ensino médio, Isso não é pouco, gente. O estado não faz mais do que sua obrigação, isso é verdade. O estado assume a obrigação de prestar educação para vocês, e uma educação de qualidade. Mas isso não é pouco. Trazer isso para um local que não rende para os governantes dividendos políticos importantes, porque isso aqui, se estivesse num grande centro, se estivesse, sei lá, em Santa Quitéria mesmo, lá na sede do município, se estivesse em Fortaleza, se estivesse em Sobral, talvez rendesse dividendos políticos mais importantes para o governador, mas não, eles trouxeram para cá. Isso é muito. A nossa comunidade precisa compreender a grandeza de um empreendimento como esse para a gente, Então,
a obrigação grave a que eu me referia dos pais é a obrigação grave de manter essas crianças na escola. Não temos mais desculpa de que não tem merenda, não temos mais desculpa de que não tem livro, não temos mais desculpa de que não tem escola, não temos mais desculpa de que não tem transporte, não temos mais desculpa de que não tem fardamento, ou seja, está tudo. Não temos mais nem a desculpa de que o trabalho do menino é importante no orçamento doméstico, porque tem Bolsa Família, tem Bolsa Escola, etc. e tal. Ou seja, o Estado está fazendo a sua parte. A bola está na mão de vocês. A formação dessas pessoas, dessas crianças, que hoje acalentam sonhos quando veem na televisão um ator da Globo que eles querem seguir, cuja carreira eles pretendem seguir, ou que ouvem uma música no rádio que eles pretendem também um dia estarem lá cantando para nos divertir. Enfim, essas pessoas que acalentam sonhos estão esperando que nós façamos a nossa parte. Nós adultos agora é que temos essa responsabilidade de criar as condições para que as nossas crianças, os nossos adolescentes possam usufruir dessas oportunidades que são abertas para construírem e buscarem o crescimento pessoal e, por consequência, o crescimento do local em que a gente vive. Não podemos mais ficar esperando que a solução dos nossos problemas caia do céu. Como eu já mostrei para vocês, o Estado, cumprindo uma obrigação, não se trata de favor nenhum, quero deixar isso muito claro, não se trata de favor nenhum, mas o Estado chega perto da gente e traz esse serviço educacional. Ainda que assim não fosse, compete a cada um de nós escolher a vida que a gente quer viver mais na frente. E a gente só vai conseguir viver num lugar melhor do que a gente vive, numa sociedade melhor, numa sociedade mais fraterna, se a gente tomar a decisão de fazer isso hoje. Não adianta esperar para daqui a 10 anos, não adianta esperar para daqui a 10 anos e só daqui a 10 anos querer, não, lá na hora eu resolvo as coisas. Como quem diz que vai pecar porque na hora da morte se arrepende e Deus perdoa porque é bom. Não vale. A gente tem que começar a construir as coisas agora. Se a gente não fizer isso agora, se a gente não agir com compromisso, com foco nesse objetivo, se a gente não tiver clareza no objetivo que a gente quer atingir, a gente não vai conseguir chegar lá de maneira alguma. Então, não adianta nós termos bons profissionais aqui, bons trabalhadores, se a gente não é capaz de ir na casa da gente fazer um serviço que preste. Tem uma historinha de um trabalhador, um pedreiro, que era um profissional muito bom, fazia muito bem o trabalho dele. As casas que ele construía eram todas de altíssimo padrão. E certa vez ele procurou o patrão, já cansado, e disse que ia descansar, ia se aposentar, não queria mais trabalhar, e o patrão pediu a ele um favor especial, que ele construísse só mais uma casa. E ele, a contragosto, construiu aquela casa, e na construção dessa casa, como ele fez isso a contragosto, ele não colocou o empenho que ele costumava colocar no trabalho que ele tinha feito a vida inteira. E construiu a casa com material pior, e fez corpo mole, e não fazia as coisas direito, e não colocou a mistura de cimento adequada, e assim foi. E quando ele terminou de construir a casa, ele voltou a procurar o patrão e disse: terminei de construir a casa. E aí o patrão disse: pois bem, essa casa eu estou dando para você o pagamento pelo trabalho que você fez. Quer dizer, ele não tinha a percepção de que estava construindo a casa em que ele ia morar naqueles anos em que ele precisava descansar. E aí ele ia ter uma casa construída de qualquer jeito. Quando ele fez para todo mundo boas casas, mas a dele ele não teve condição de fazer, talvez porque não soubesse que estava construindo a casa dele. E não se iludam, nós estamos construindo a nossa casa. Na hora em que vimos para a escola, na hora em que a gente vai lá, na época em que é a eleição, na hora em que a gente vai votar, a gente está construindo a casa em que a gente vai morar, né? E na medida em que as razões que você invoca para tomar as decisões serão definitivas lá na frente, na hora em que a vida da gente chegar para a gente, os senhores adolescentes, as crianças que estão aqui e também para os adultos. Todas as escolhas que a gente faz voltam para a gente mais tarde, de alguma maneira voltam para a gente mais tarde.
Então, se a gente não tomar rédea da vida da gente, se a gente esperar que o vereador, que o prefeito, que o governador resolvam o nosso problema, nada vai acontecer. Em primeiro lugar, a decisão tem que partir de cada um de nós. A gente precisa, inclusive, para legitimar essas pessoas todas. O vereador só tem condição de trabalhar se encontrar legitimidade na coletividade. O prefeito do mesmo jeito, o governador, deputados, etc. e tal. Então, se a gente tem compromisso com o futuro que a gente quer para a gente, para o lugar em que a gente vive, para a nossa família, a gente precisa ter a compreensão acerca de quem é a pessoa que a gente quer que dirija a nossa vida, que lidere essas nossas discussões. Será que o Cassiano é mesmo o melhor representante? Será que ele vai ter condição de representar lá perante o núcleo gestor da escola as demandas do corpo estudantil? Ou será que ele foi eleito só porque ele é mais bonito do que os outros meninos da escola, ou porque ele, enfim, pagou uma merenda para todo mundo no sábado à noite, lá na boate que tem no Lisieux? Enfim, se nós escolhermos por esses motivos, que não são a capacidade do Cassiano de negociar com o núcleo gestor, se a gente escolheu o Cassiano porque ele pagou o lanche, e não porque ele é capaz de levar as nossas demandas para o núcleo gestor, o que é que vai acontecer com as nossas necessidades? Quem é que vai negociar com o núcleo gestor da escola 15 minutos a mais de bola na sexta-feira à tarde? Se o Cassiano não é capaz de fazer isso. Se o Cassiano só sabe pagar lanche no sábado à noite para quem está lá na praça. Né? Então, essas escolhas todas que a gente faz, todas as escolhas, inclusive a escolha de estar aqui ou de não estar aqui, de estar aqui agora ou de estar em casa fazendo almoço, ou lendo um livro, ou assistindo o programa da Xuxa, não sei se tem mais. Todas as escolhas que a gente faz na vida, todas, voltam para a gente mais tarde, de uma maneira ou de outra. Então, a gente, nessas decisões que a gente toma no dia a dia, todas elas, todas, desde a mais simples à mais complexa, comprar uma geladeira, ou comprar uma escada, ou comprar um livro, enfim, todas as decisões que a gente toma na nossa vida têm influência na qualidade de vida que a gente vai viver dali para frente. E a mais grave delas, volta ao assunto, é a necessidade de educação como um único vetor, o único, insisto nisso, o único vetor capaz de transformar a vida de uma pessoa. Não vamos esperar por ganhar na loteria, porque isso aí o nome já diz, é loteria, pode acontecer, pode não acontecer. Não vamos esperar que um extraterrestre venha aqui nos abduzir, nos tire daqui e nos coloque na vida que a gente quer viver. Isso não vai acontecer. Não vamos esperar que a presidenta da República chegue na casa da gente e diga: eu fui com sua cara, seus olhos são lindos, venham morar comigo e vocês vão viver bem daqui para frente. Isso não vai acontecer. Enquanto a gente estiver pegando o liquidificador, coloca leite, coloca banana, coloca açúcar, vai sair cuscuz? Não dá. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, se você continuar se comportando do mesmo jeito, o resultado será sempre o mesmo. Daí você só tira bananada, não tem jeito. A gente precisa ter um compromisso com o nosso futuro, com o nosso foco, com o nosso objetivo. Se assim não for, se a gente não perceber que precisa trabalhar com qualidade, e trabalhar com qualidade, agir com qualidade, se comportar com qualidade, é trabalhar com foco para atingir o seu objetivo. Se a gente não fizer isso, se a gente continuar se comportando como a gente tem se comportado, as coisas não tendem a se transformar. Nós temos exemplos